E aí, muito bom dia, minhas queridas. Ó, toque, toque, toque. Marisa, posso entrar? Pode, você é muito bem-vinda aqui no Minha Casa. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que mesmo que não seja o problema que você esteja passando no seu casamento, você vai ganhar muito com esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre... Marisa, tô insegura com suposta traição. Marisa, tô insegura e aí vale para um tanto de coisa de suposto, tá? Eu vou falar sobre esse tal desse suposto. Tô supondo que... Estou achando que... Marisa, eu tô achando, estou insegura porque existe uma suposta transação financeira que o meu marido fez sem o meu consentimento. E assim por diante. Então, é o seguinte... Tem 2 dias que a gente não se encontra, isso é bom pra vocês ficarem com saudade, dar valor nos nossos encontros. Então, espero que a galera venha em peso. Eu não sei se você tá compartilhando esse conteúdo com mais pessoas, eu sei que eu quero mais gente nessa casa, tá pouca gente. Se a galera não vier, a gente para com esse negócio, tá? Vocês sabem disso? Não sabe, né? Tô contando pra vocês. Compartilha, então clica no aviãozinho. Pra quem que é o Minha Casa, Marisa, até hoje eu não fiz formalmente uma aula contando pra vocês. Uma hora a gente faz, né? Mas enfim, é pra toda mulher, solteira, casada, que já perdeu o primeiro casamento, não quer perder o segundo casamento, perdeu o primeiro casamento e quer mudar algo na sua postura pra construir uma nova história, enfim. Então vamos lá. Alguém... segunda-feira, colocou na caixinha de perguntas exatamente essa dúvida, que vou até ler na íntegra: insegurança após suposta traição. Ele diz que não aconteceu. Então eu vou falar sobre isso, porque quando eu li, lembra que eu falei pra vocês, eu vou printar e depois de printar, eu vou escolher um tema pra gente falar quinta-feira. Então eu vou falar com vocês, porque quando eu li essa pergunta, chegaram muitas perguntas boas, tá, gente? A gente tem assunto aqui pra falar por um mês. Então, parabéns pra vocês que colocaram os temas de vocês, porque o Minha Casa é para fazer sentido para vocês. Claro que eu vou trazer algumas coisas que fazem sentido pra mim, porque a ideia aqui é construir esse lugar onde a gente bate papo, né? E tem muita coisa que acontece aqui, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional, quanto as histórias, né, de sucesso e de fracasso de pessoas que eu admiro, enfim, eu vou compartilhar aqui pra vocês. Marisa, essa é a panelinha? Não, esse é o Minha Casa. Tem algumas diferenças em relação ao panelinha. E panelinha foi um projeto lindo, mas algumas características da panelinha a gente manteve, né? Como a aula de meia hora, a aula mais curtinha, para poder a gente se encontrar quase todos os dias da semana, tá? Mas tem algumas diferenças, a gente vai criar alguns quadros. Ele é uma mistura do panelinha com o Clube das Esposas, para quem fez parte do Clube das Esposas. Bom, então vamos lá. Marisa, insegurança após suposta traição. O que acontece? Ah, tá. E antes da gente começar, hoje eu vou ter que sair correndo. 8h25 eu já vou pegar o celular, nós vamos andando e conversando, porque eu tenho uma reunião na escola do meu filho mais velho às 8h40, tá? Então, eu tenho 10 minutinhos pra chegar lá, então eu tenho que ser bem pontual aqui. Marisa, insegurança após suposta traição. Quando eu li isso, o marido diz que não aconteceu. Então, vamos lá. Aí eu vi várias camadas. Sabe uma cebola? Tem várias camadas. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou começar com a camada externa, que ele diz que não aconteceu. Amor, vem cá. Por acaso, você realmente acha que vai dar pra construir um casamento de 30, 40, 50 anos baseado no que o seu marido fala? Mas, Marisa, se não for baseado na verdade, vai ser baseado no que? Amor, acorda. Porque nem você fala tudo. E se falar, eu tenho certeza que você compra briga no seu casamento. Eu tenho absoluta certeza que quem vive de sincericídio, que é essa mania de eu não escondo nada. Eu não acho que um casamento deva ser baseado em mentiras, em ficar escondendo coisas debaixo do tapete. Mas cá entre nós, você
é inteligente e sabe que tem coisa que é melhor você fechar a boca e não tocar no assunto. Se você hoje passa lá, você tá andando pelo centro da cidade fazendo compra de material escolar, e aí você se encontra com um ex-namorado que foi muito importante na sua vida, seu marido morre de ciúme dele, porque, sei lá, ele é mais bonito, ele é mais rico, ou ele ainda é apaixonado por você. E aí passa por você, pela calçada ali no sus, você cumprimenta e tudo bem, segue a vida. Tem mulher que se chegar em casa e não contar que trombou de cara lá na calçada com o ex e que, nossa, ali, né, no calor das emoções, acabei cumprimentando, baixei a cabeça e saí. Tem mulher que se não contar isso não dorme. Por quê? Porque, o sincericídio. O sincericídio. Tá, então, primeira coisa. Por exemplo, esses dias chegou, e eu não tô falando pra mentir pra marido, não tô falando que deva ficar omitindo coisas, não. Eu só acho que a gente tem que ter sabedoria, maturidade pra conseguir colocar na balança e avaliar o que que agrega, o que que vai puxar a relação pro mais e o que que vai só causar discórdia e que é totalmente desnecessário. Então, esses dias, por exemplo, na caixinha, uma mulher me perguntou o seguinte, uma esposa: Marisa, eu fui abusada e eu ainda não contei isso pro meu marido. Fui abusada quando eu era criança, acho que foi abusada pelo avô. Vocês lembram quem foi que viu? Quem foi que viu essa caixinha? Eu não lembro o detalhe. Eu sei que ela foi abusada por alguém da família dela, por um tio ou avô, e se deveria ou não contar pro marido. E eu falei, não deve. Não deve. E aqui eu vou explicar pra vocês, porque stories não dá pra gente ficar explicando tudo, né? Eu já tinha explicado algumas outras coisas nos outros vídeos e ali eu fui sucinta. Não deve. E eu vou te explicar aqui por que que não deve, pegando o gancho com isso aqui que eu tô falando pra vocês. Se ela conta... Não, isso aí depois eu falo, senão depois eu vou estendendo, eu não dou minha aula aqui com o que eu preciso, porque hoje eu tenho que sair rápido. Era pelo pai, né? Depois vocês me lembram de por que que a gente não deve contar, enfim. Deixa eu voltar pra cá. Então, a primeira camada dessa questão aqui, insegurança por uma suposta traição, mas ele diz que não aconteceu, é que você precisa ter um pouquinho de malícia, um pouquinho de maturidade, não é nem a malícia, é maturidade em saber que até no direito, inclusive, cadê as advogadas aqui? Tem lá, eu não sou obrigada a produzir prova contra mim mesmo. Isso tá no direito, é um direito da pessoa. Não produzir prova contra si mesmo. Você tá me acusando, você se vira, então você levanta as provas aí. Nesse caso, marido não é advogado, se eu estiver falando bobagem, pelo menos há um tempo atrás era assim. Então, não é, doutora Camila, é mais ou menos por aí. Eu sei que tem algumas regras, algumas exceções, mas enfim, até onde a gente sabe, exatamente. Ai, que bom. Então, assim, ele não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo, tá? Existe um código entre os homens, como se eles tivessem feito uma reunião onde todos os homens, desde o Adão até o último homem, como se eles tivessem feito uma reunião assim, e falado, gente, neguem até a morte. Isso é deles, isso é deles. Dificilmente você vai encontrar um homem quando você põe ele contra a parede numa situação como essa aqui, você me traiu? Se você perguntar assim, você não tem prova, você tem só suposições, você está me traindo, você me traiu. Gente, dificilmente você vai encontrar um homem que vai falar assim, não, senta aqui que nós vamos conversar. Realmente isso está acontecendo? Gente, não é assim que funciona. Aliás, eu acho que até as mulheres, se tivessem nessa situação, iriam negar. A não ser que o homem chega com provas contundentes de forma que não tem como ela fugir. Então, a primeira camada dessa questão aqui, de eu tô insegura com uma suposta traição, e ele diz que não, a primeira camada é, não fique esperando o outro produzir provas contra ele mesmo, porque se você colocar a cura do seu casamento, se você ficar imaginando que vai viver uma nova fase do seu casamento, baseado em o seu marido chegar e falar, eu estou traindo você, é bem provável que você vá contratar um advogado para ajeitar seu divórcio. Então, quando ela fala, ele diz que não, significa que aí eu vejo outra coisa.
significa que ou ela realmente acha que ele deveria confessar, e não que ela esteja errada, só que ele não vai, se ele estiver traindo. E aí eu entro numa outra camada dessa história, que é, quando uma mulher fala que supostamente houve a traição, significa então que não tem prova contundente. E se não tem prova contundente, de duas uma. E eu não tô errada nisso aqui, de duas uma, eu posso te garantir. Ou houve a traição, ou não houve a traição. Não tem caminho do meio. Suposição é isso. Ou o negócio vai ser confirmado, ou o negócio não vai ser confirmado. É uma hipótese. Hipóteses, ou você confirma, ou você descarta. Então, baseada em suposição, não dá pra fazer quase que nada. Só que muitas mulheres fazem uma coisa perigosa. Como é só uma suposição, eu vou esperar quando eu tiver provas contundentes. É aí que uma mulher que começa a me seguir quando é supostamente uma traição, ela, depois de 2 anos, ela entra pra mentoria e fala assim, confirmou. Confirmou. Depois de 2 anos, aquilo que era uma suposta traição se confirmou. E pior, muitas vezes se confirma da pior forma possível, como vocês viram nos stories de ontem ou anteontem, que uma mulher disse, descobri que meu marido me traiu e a mulher está grávida. Não, supostamente a mulher está grávida, vai fazer DNA para descobrir. Eu falei, se descobrir, o seu casamento chegou ao fim. Com raríssimas exceções, a gente consegue restaurar um casamento quando tem adultério com filhos. Porque agora esse homem constituiu uma família lá, mesmo que ele não casou com a mulher, só fez o menino nela, mas agora ele constituiu um sistema familiar, isso é sério. Ele se misturou contra a mulher. Então, através do filho, que eles fizeram juntos. E muitas vezes essas histórias de meu marido me traiu e teve um filho com ela, muitas vezes essas histórias começaram com supostos, com indícios de que havia traição. E aí o que acontece? A mulher não tem um treinamento. Vocês entendem por que eu me levantei para treinar esposas? Porque as mulheres, diante das evidências ou dos indícios, elas não conseguem agir. Elas ficam esperando a prova material. Elas ficam esperando o bebê, fruto do adultério. Para daí falarem, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa com o meu casamento. Ou tem que esperar flagrar o marido com a mulher. Ou tem que contratar um advogado, como é que chama aquele negócio? Aquele negócio não, aquela profissão, detetive. Enquanto o detetive não me chega com o vídeo do marido entrando no motel com a amante, não toma uma decisão. Meus amores, essa questão da suposição, ela é perigosa por 2 motivos. Porque ou a mulher pega isso e transforma isso numa verdade, então ela tem apenas indícios e às vezes ela não tem controle emocional, ela não tem treinamento, e o que ela faz? Ela pega aquele indício e coloca como se... Marisa, depois explica novamente por que traem com mulheres inferiores. Explico. Isso é um assunto bem legal. Eu tô proibida de tirar print de tela, porque a gente tá fazendo teste aqui pra ver o que pode ser que tá dando delay nas gravações. A gente tem que descobrir. Olha aqui, eu esperei e deu pior. Obrigada, viu, Estela, pelo seu testemunho. Isso ajuda muitas mulheres. Ajuda muitas mulheres a agirem enquanto é tempo. Aí, como eu não tô podendo tirar print, deixa eu voltar aqui na Mara Cristina. Eu vou anotar esse tema. Por quê? Porque depois a gente faz um encontro aqui só pra tomar um cafezinho falando sobre isso, tá? Por que eles traem com mulheres inferiores? Então, o que acontece? Essa questão é uma suposição. A suposição significa, eu tenho indícios. Presta atenção no que eu vou falar, eu não vou mexer em nada. Eu ia até tirar os comentários pra vocês ficarem aqui comigo. Eis que um dia, deixa eu ver se dá tempo de contar a história. Dá tempo de contar a história. Vale a pena contar a história. Meu consultório, ele era bem pertinho de uma loja americana. E eu sou apaixonada por livros. Apaixonada. Mas não me deem livro de presente. Eu não gosto de ganhar livro de presente. Eu gosto de ler os livros que eu quero ler, tá?
Não me dê livro de presente. Só se eu falar assim, gente, tô doida pra ganhar esse livro, coisa que eu acho que eu nunca vou fazer. Então, seguinte. Eu sempre fui apaixonada por livros, desde que eu era bem pequenininha. Então, como eu trabalhava ao lado das lojas Americanas, quando eu tinha um intervalo no consultório, o que eu fazia? Ia na Americanas comprar o quê? Livro, CD, livro e CD. Também amo música. Então tá. Eis que um dia eu tô lá nas lojas Americanas, me vem um livro assim, ó. Cuidado, o seu príncipe pode ser uma Cinderela. E eu estava atendendo uma mulher que estava suspeitando que o marido fosse homossexual. Gente, nunca casou tanto assim. Você tá com uma demanda em consultório de um assunto que não tem muitos artigos científicos, de assunto que a gente nunca vê na faculdade. Nunca! Quem aí que é psicóloga e que teve uma aula sobre como ajudar uma esposa a identificar se o marido é homossexual? Não tem, tá, meus amores? Não tem. A gente sai assim, ó, te vira, neguinha. Você se vira e vai aprender as coisas. Então, eu estava estudando por fora esse assunto dela, para poder ajudá-la. Eis que estava lá esse livro. Tanto que era um homem de gravata, sentado à mesa, e embaixo, assim, da mesa, dava pra ver que ele estava de salto alto. Era bizarra a ilustração, mas aquele assunto me chamou a atenção. Levei o livro, não dava pra folhear porque ele tava com aquele plásticozinho, eu não quis violar o plásticozinho, levei pra casa, livro baratinho. O livro é horrível, o livro é raso, a pontinha do iceberg, mas já podia imaginar. Só que esse livro trouxe um negócio que eu adorei compartilhar em consultório, em consultorias, em mentorias, e vou compartilhar com vocês de graça. Lá nesse livro, vocês nem precisaram comprar o livro ruim, porque esse é o tchan da história. Além de uma pesquisa em Toronto que eles realizaram sobre bissexualidade, que também foi lá nesse livro que eu fui atrás e procurei saber, e de lá eu comecei a ter um olhar bem interessante sobre a bissexualidade, tá? Enfim, aí, o que acontece? Lá nesse livro, cadê a turma? A turma chega 8 Vocês aí que estão chegando, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A aula começa 8. Aula não, o encontro. Eu abro a porta aqui da casa, 8 horas. Me dá 8h30 quase. 8 e quanto agora? 8h16. É que a turma tá chegando. 8h16 nós já estamos no meio da prosa. 8h16 já servi os petisquinhos, já acabou tudo. Você chega, tá só... 8 horas. Senão você não pega o fio da meada. E não vem que depois eu assisto a gravação, não assiste não. Desculpe, me atrasei. Não. Desculpe também não. 8, vamos ser britânica. Chique, elegante. 8 horas, viu, dona Jo? Amanhã. Amanhã não, amanhã que não tem. Segunda-feira, 8 horas. Talvez amanhã. Que é semana... Não. Amanhã eu vou fazer um tema nos stories. Coloca aí o tema que vocês querem amanhã nos stories. Coloca aqui na caixinha. Coloca aqui na caixinha. Que tema que vocês querem que eu faça um auê lá nos stories amanhã, assim, uma sequência de uns 8 vídeos, assim, ó, falando a fundo de um assunto. Fala aí, ao invés de aula, eu vou fazer uns stories diferentões amanhã com um tema. Aí é o seguinte. Nossa, Marisa, mas você abre muitas janelas. Porque aqui é um encontro. Aqui a gente vai e volta, atropela. Eu deixo vocês me atropelarem, vocês têm fala, tá? Quando for aula, quando eu falo, gente, participa de uma aula fechada. Não tem essa bagunça não, viu? É começo, meio e fim, sem essas interrupções. Não, o que sobre finanças? Finanças dá pra fazer um curso, né? Deixa aqui uma pergunta, né? Eu falei tema também, eu que sou... Não tá funcionando tema não, vocês vão ter que colocar pergunta, né? Eu pego uma daquelas que vocês colocaram segunda-feira, pode ser? Marido que não paga as contas e não é por falta de dinheiro. Eu acho que eu falei sobre isso esses dias, mas é um bom tema. Põe aí que eu escolho uma. Vamos lá. Vamos que falta 5 minutos para encerrar, mas eu vou encerrar no tempo. Então, lá nesse livro... tinha uma coisa muito legal sobre essa questão de se você tá na dúvida se tá ou não traindo, se tá ou não fazendo tal coisa. Eu vou ensinar pra vocês agora, se vocês pegar uma caneta rápido pra anotar. E volta na aula quem tá chegando atrasado, pra vocês entenderem o fio da meada, que eu tô falando sobre o perigo da tal da suposição.
Porque a suposição ela é perigosa por dois caminhos, tá? Resumindo aí para as atrasadas. A suposição, ou a gente fica achando que não é nada, não vou fazer nada, espera a prova cabal acontecer, espera a coisa ficar muito, né, escancarada, e aí, gente, é muito mais difícil de restaurar. Se tá só com indícios ali, é muito mais fácil de a gente intervir do que depois que já flagrou o marido com outra, depois que o marido já teve filho com a outra mulher. Então a suposição ela é perigosa por isso, porque muitas vezes a mulher não dá a devida atenção e por medo não sabe se posicionar, ou então ela vai pro extremo e fica acusando, sendo que às vezes não aconteceu mesmo. Então o fato de ele disse que não aconteceu, tem duas possibilidades. Ou não aconteceu mesmo, gente. Às vezes não aconteceu, às vezes tá prestes a acontecer, mas às vezes não aconteceu mesmo. Ou talvez ele só não esteja querendo produzir prova contra ele mesmo. Então, lá nesse livro tinha uma fórmula matemática. Quando você tiver com dúvida, presta atenção nisso aqui. Como lidar com desprezo? Eu vou, Fer, se você puder, se estiver aí ao vivo, printa pra mim então, essas perguntas que estão chegando, desde lá quando as meninas começaram a colocar os temas, lá com a Milena, da Milena pra baixo, finanças, relação tóxica, dali pra baixo, printa, que daí eu escolho um tema bem legal pra poder falar amanhã nos stories, tá? Vocês assistem stories, ao invés de vir aqui, vocês vão pros stories, beleza? Então o que acontece? A formulinha é a seguinte: um indício é só um indício. Então assim, ele vai pro banheiro e leva o celular. Isso é um indício de homem que, peraí, né? Não, vamos pôr a senha no celular. Ele põe senha no celular. Gente, pôr senha no celular pode ser por conta de várias coisas, mas é um indício de que, peraí, senha no celular e não quer me contar a senha? Mas isso significa que ele tá traindo? Não. É indício de que tem alguma coisa diferente. Aí lá no livro fala que um indício mais um indício, ou seja, duas coisinhas, é uma evidência. Evidência significa a coisa em si? Não. Então vamos supor que ele põe a senha, e além de pôr a senha, ele agora leva o celular pro banheiro, fica lá, não sei o que, demora. Indício. Mais um indício. É uma evidência de que realmente tem alguma coisa diferente acontecendo. Mas eu posso dizer que é traição? Não. Aí no livrinho fala que um indício, mais um indício, mais um indício é uma evidência forte. Então vamos supor, ele pôs senha no celular, ele tá levando o celular e ficando mais tempo no banheiro, e ainda por cima, uma pessoa, uma fonte que é segura, falou pra você ficar alerta, porque tem uma colega lá do trabalho que tá de saracutico, parece que é com seu marido. Indício mais indício mais indício é uma evidência. Estou printando tudo. Beleza. Mas vamos dominar o mundo, gente, com esses prints, com essas conversas, com esse Minha Casa. Então, essas três evidências, um indício mais um indício mais um indício, uma evidência forte. Agora ele fala que um indício mais um mais um mais um, vamos supor então, ele pôs senha no celular, ele fica mais tempo no banheiro, a colega do trabalho falou pra você abrir os olhos, tararã, e de repente você vê que ele está curtindo fotos, que ele está marcando encontro. Aqui nós temos uma evidência, nós temos a comprovação. Então, um indício é só um indício, dois indícios é uma evidência, três indícios é uma evidência forte, aqui já acendeu o sinal de alerta. Aqui, quem não age aqui vai ver a comprovação, que foi o que a Estela contou aqui pra nós, e dói demais. Eu vejo um indício, não sei me posicionar, eu vejo outro indício, não sei me posicionar, eu vejo uma evidência forte, porque são três indícios, e mesmo assim, eu vou fazer um resuminho desse, pôr nos stories, vocês querem? Nem, gente, fala a verdade que essa anfitriã... Não, gente, que anfitriã linda que vocês foram arrumar pra vida de vocês. Eu vou fazer um resumo disso aqui e pôr lá nos stories. Ninguém vai entender nada, só quem veio aqui assistir a aula. Então, o que acontece? Quando a gente não age aqui na evidência forte, vem a comprovação. A comprovação é a prova cabal. É o flagra, você vê ali que, né, a mensagem de, nossa, a noite foi maravilhosa.
é quando vem a notícia de que a amante tá esperando o neném, sabe? Essas coisas tristes, que ainda assim dá pra fazer alguma coisa, especialmente se não chegou ao momento mais grave, que é de chegar a ter um filho com a mulher. Mas para todos esses outros casos, tem como agir. 8h25, já tem que... Não é linda essa anfitriã. Linda, eu tô falando só de aparência, não. Porque isso aí tá óbvio, né, gente? Tá óbvio. É linda de... Como assim? Vai fazer resuminho pra nós? Vou fazer resuminho. E já vou calçar meu tênis também, porque eu tenho que ir. Então é o seguinte. Marisa, o que você sugere? Qual é a solução pra isso? A bagunça, gente. Vamos mudar? Vocês não querem mudar, não? A bagunça. Todo cantinho que você olha tem uma baguncinha. Então, qual é a minha sugestão para vocês? Vocês entram para a imersão, que vai acontecer dia 21, R$ 97, e vocês vão ter um show de como se posicionar. Por quê? Ou você aprende a se posicionar quando tem só uma evidência, quando tem um indício, quando tem nada de indício, ou você aprende a se posicionar. E aprende a se posicionar, inclusive, quando já teve a comprovação, ou então você vai perder seu casamento. E eu não tô rogando praga, eu só tô te dizendo que não tem casamento que suporta, gente, essas coisas de... eu tô esperando ele confessar. Eu tô esperando eu ficar, né? Eu ter mais provas. Meu amor, você tem que aprender a ler seu marido. Você tem que aprender... quando ele estiver vindo com o fubá, você já tá com o angu pronto. Você tem que aprender que, se ele falar que não tá traindo, mas se ele tiver, você tem que aprender a ler. Mas eu não sou psicóloga. Então vai fazer 5 anos de psicologia para ver se dá tempo. Eu tô aqui para compartilhar com vocês o essencial para vocês não terem que fazer 5 anos de faculdade, sair de lá falando, mas eu ainda não sei ler meu marido, porque lá também não ensina, tá? Mas vocês acham que é por ser psicólogo que dá conta de fazer isso. Não é, gente. A gente faz isso porque a gente aprende a fazer isso. Eu sei fazer isso, que é ler meu marido, porque depois da faculdade, perder um casamento, eu fui atrás de ser expert em marido. Eu falei, não, tem que aprender a ser esposa. Não consigo ver os stories. Por quê? É só clicar no meu nominho lá e aparece pra vocês. Tá lá disponível para todo mundo. Marisa, você é a favor de ficar indo atrás de provas? Aí eu já tenho uma opinião também, que depois eu falo com vocês, que hoje não dá tempo. Porque muita mulher mete os pés pelas mãos nesse momento em que vai buscar provas, tá? Então, até pra você que tem indícios, até pra você que já tem indício, ir atrás dessas provas precisa postura. Por quê? Porque tem mulher que comete crime, invasão de privacidade. Invasão de privacidade. Tem mulher que se humilha. Tem mulher que conta para pessoas e põe pessoas para poder monitorar marido, não sei, uma humilhação, expõe o caso. Vocês não têm noção da bagunça. Aí quem não quer é o homem. Sabe assim, vira o jogo. Gente, vira uma bagunça. Gente, passa rápido demais esse cafezinho do Minha Casa, passa mesmo. Eu preciso ir, porque eu tenho uma reunião 8h40 na escola do Theo. E eu tenho 10 minutinhos pra chegar lá, então não posso me atrasar. Então eu vou selecionar, tá? A Fernanda tirou print aqui das sugestões de vocês. E eu vou fazer o resuminho desses 4 indícios lá pra vocês printarem e terem aí. Depois a gente volta nesse assunto sobre provas, uma postura saudável pra poder ir atrás das provas necessárias, se é o caso, ou como se posicionar, né? Se você já tem as provas suficientes, os indícios, as evidências suficientes para não esperar a situação ficar pior. E amanhã, como é sexta-feira, não tem encontro do Minha Casa, eu vou dar um show lá nos stories pegando algum tema aqui de vocês, tá? E a minha sugestão é: aprenda a ser forte o suficiente para você não ter medo de ir encontrar a verdade. Encontrar a verdade não é necessariamente vasculhar o celular do seu marido, que fique bem claro, tá? Existem várias formas e eu sou super a favor de ser elegante, de ser sensata. E tudo isso você pode aprender lá na imersão sobre erros, perdão, sobre como lidar com erros no seu casamento, mesmo que você esteja aí nesse momento, né, de não sei se aconteceu, tá? Então você vai esperar acontecer, vai participar da imersão de 2027 com a certeza de que o problema aconteceu? Não vai, né? Então,
crime por quê? Não, depois a gente fala sobre isso, tá? Dependendo da situação, é considerado. Vocês podem ler, gente. Põe lá, invasão de privacidade. Põe lá, olhar o celular do cônjuge. Vocês vão ver como é que é. Vocês estão achando? Gente, antes adultério era considerado crime. Quem foi que tirou isso do código? Eu queria descobrir quem foi que tirou. Tinha que estar lá, gente. Traiu crime. Crime contra a família. Crime. Tinha que estar lá. Por que tiraram? Parece que o negócio vai só caminhando pra trás, né? Mas enfim. Depois a gente fala sobre isso. Deixa eu ir. Um beijo pra vocês. Ao vivo a gente se encontra segunda-feira, tá? Pontualmente, 8 horas. E amanhã nos stories. E eu já abri uma caixinha hoje. Vocês coloquem lá também, que a gente segue o papo por lá, tá? Escrevam aí, imersão, se inscrevam, o link tá lá na bio, vai lá se inscrever, dia 21 a gente tem um evento o dia inteiro pra gente conversar sobre essas coisas, sem interrupção, tá bom? Beijo!